Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo com o intuito de trazer a palavra de Deus, né? E eu peço a todos que compartilhem esta palavra, enviem a todos aqueles que precisem, que encontram-se em trevas espirituais, tá bom? E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e hoje vamos dar continuidade à cronologia dos Evangelhos. Hoje vamos a conversar sobre Maria, como ela foi escolhida, né, para gerar no seu ventre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses acontecimentos foram incríveis, né? Então, vamos lá. Vamos a compartilhar para que todos aqueles que precisem conhecer a palavra de Deus se nutram com este conhecimento. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, a partir do versículo do capítulo 1, versículo 26. E a palavra de Deus diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Olha, o Senhor enviou ao anjo Gabriel a Nazaré a conversar com Maria. Ele foi enviado a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir as palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória ao Senhor. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. Capítulo anterior falamos como Isabel concebeu a João Batista, tá bom? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha que palavra maravilhosa aqui, meus queridos. Para Deus não tem impossíveis. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso aumenta a nossa fé, meus amores. Porque hoje passamos por muitas lutas, por muitas angústias. Mas quando Deus fala, isso aí vai dar certo, até o impossível se transforma em possível, meu querido, porque para Deus não tem impossíveis. Então disse Maria, olha a declaração de Maria: aqui está
a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha essa resposta, meus queridos, que nós devemos de dar a Deus, este sim que ela falou, que a fé dela floresceu, hein, queridos? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso aqui é maravilhoso, meus queridos. O Senhor, Ele manda seu anjo para uma virgem da casa de Davi, que significava, era descendente da tribo de Judá, hein? Era descendente de Davi, e ela estava noiva de um homem chamado José. Só que, por enquanto, ela não tinha relações sexuais. Ela ia ter depois de casada. E Deus achou graça de Maria. Imagina como, mesmo ela sendo pecadora, né? Porque ninguém é santo nesta terra, mas certamente era uma mulher irrepreensível, vivia na palavra, estudava a palavra na sinagoga, se mantinha fiel aos mandamentos do Senhor. Então ele decidiu que Maria seria a escolhida para gerar em seu ventre a Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que honra, meus queridos. E ela não duvidou, como Zacarias duvidou que ia ter um filho. Ela falou: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso é um exemplo para todos nós hoje cristãos, meus queridos, que pedimos bênção quando Deus nos chama para uma batalha, porque isso que ia ser uma batalha para ela. Ele ia gerar virgem. Ela podia ser rejeitada pela família, poderia ser rejeitada pelo marido, como de fato, em um início, José não aceitou, e o anjo teve que aparecer para ele e falar: José, falou o que está escrito na Escritura, que uma virgem ia conceber o Messias, e que Maria havia sido escolhida, e José aí aceita a gravidez de Maria, tá bom? Mas isso foi uma luta que Maria decidiu ir em nome de Deus, e que Ele ia protegê-la, porque Deus, quando te chama, meus queridos, para uma batalha, Ele não te deixa sozinho, tá bom? Depois aconteceu que Maria visita Isabel antes dela ganhar. Olha, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança, João Batista, estava no ventre de Isabel, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Glória ao Senhor. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha aqui, a Isabel profetizando, tomada pelo Espírito Santo e reivindicando as promessas de Deus na vida de Maria. Como mãe, pode dizer que gerou ao Senhor Jesus Cristo sem pecado, virgem. Posterior a isso, a Maria faz um cântico que vamos a comentar. Achei interessante, porque aqui demonstra muita coisa da personalidade dela. Vamos lá. O cântico da Maria, a partir do versículo 46. Olha o que Maria falou. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus,
meu Salvador. Olha aqui. Porque contemplou na humildade da serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bênçãos os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria, ela permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Meus queridos, este cântico de Maria é conhecido como o nome de Magnificat. Esse cântico aqui está saturado das Escrituras. Ela guardou a palavra de Deus no coração e a transformou em um cântico. Maria reconhece a soberania de Deus e o engrandece por seus atributos e pelas suas obras. Maria destaca aqui 4 pontos importantes. Primeiro ponto, a soberana intervenção de Deus na história. Isso é fato. O fato de Deus escolher uma pobre jovem desposada de um carpinteiro da pequena e difamada cidade de Nazaré, falavam que quem via de ali não prestava na época, né? É prova que ele é livre e soberano para agir mesmo por meios não convencionais. E age como quer, onde quer e com quem quer. Então, o Senhor escolhe aqueles que são desprezados na sociedade, na vida, para confundir aqueles que acham que têm poder. Ele escolhe o que não é para enganar para a quem é. Entendeu? Segundo ponto, o poder de Deus para invadir a história e inverter os valores do mundo. Deus entra na história sem pedir licença a reis, a juízes. Ele é soberano. Simplesmente entra e faz as mais profundas inversões. Uma revolução política, econômica, social, moral, espiritual. Maria lembrou-se de como Deus derrubou o faraó no Egito para libertar o seu povo. Como Deus derrubou os cananeus, os filisteus, Senaqueribe, Amã, Belsassar, e de como ele exaltou a José, Moisés, Davi, Esther, Daniel, e de como nunca permitiu que o seu povo escolhido fosse totalmente destruído. Então, meu querido, tem fé que o Senhor vai agir na tua vida. Ele pode estar permitindo que você passe hoje por uma luta, por um deserto, mas não é com a intenção de te destruir ou te fazer sofrer injustamente. Não, meu querido, Ele quer que você aprenda, que você tire experiência de situações, porque a bênção que Ele vai te dar
vai precisar de uma mudança de teu caráter. E mesmo assim, Ele está contigo na luta. Ele está te libertando da fornalha, dos leões. Você está andando a passo firme na luta, mas com a presença do Senhor. A terceira parte aqui, que sua profunda necessidade de Deus se vê reflexo aqui neste cântico. Ela reconhece sua necessidade de salvação e chama Deus de Salvador. Ela não se reconhece orgulhosamente como escolhida, ou eu sou o melhor aqui de Nazaré. Não. Ela reconhece, se humilha e precisa e clama por um Salvador. Que o sentido da vida é exaltar, glorificar a Deus e alegrar-se nele. Que todas as gerações a considerarão bem-aventurada, porque Deus fez grandes coisas em sua vida, não porque ela era escolhida. De jovem desconhecida, seu nome seria referência para o mundo, e não por seus méritos, como hoje querem colocar a personalidade de Maria como uma santa que tem poder e poderosa. Não foi. Ela seria reconhecida não pelos méritos dela. Ela não fez milagre nenhum. Ela simplesmente foi fiel, obediente e andou com o Senhor Jesus a todo canto, servindo-lo e ajudando-lo. Tá bom? Maria não tem poder nenhum. Não pensa ela nada. Ela simplesmente é uma serva do Senhor e hoje está lá no céu, ao lado do Salvador, ao lado daquele que em algum momento foi seu filho, mas no final ela se transformou em filha também do Senhor Jesus. Tá bom? Então não foi pelos seus méritos, mas por causa dos grandes feitos de Deus na vida dela. E em quarto lugar, o que Deus fez por ela e por nós. Deus a salvou. Deus a escolheu para ser mais do Messias. Deus usou seu poder em favor dela. Depois de mencionar o que Deus fez por ela, Maria mostra o que Deus fez pelo seu povo. Todos nós recebemos sua misericórdia e seu socorro. Ela cita dois grupos que receberam a misericórdia de Deus: os humildes e os famintos. Famintos de ser salvos, meus queridos. Famintos do amor de Deus. E o Senhor Jesus falou: quer entrar no reino dos céus? Ser como essas crianças, que elas são humildes. Nasce de novo da água do Espírito, muda teu comportamento e teus pensamentos, tá bom? Então, meus queridos, aqui vemos como uma serva dá um sim vitorioso e pela fé escolhe seguir o caminho que Deus traçou na vida dela. Passou trabalho, passou muitas adversidades que mais à frente vamos ver, mas ela foi com os olhos, enxergando com os olhos da fé, e Deus não a abandonou. E hoje em dia todo mundo conhece o nome da Maria. Ela é bem-aventurada, e o fruto do seu ventre também é. Só que o inimigo distorcionou a imagem dela para ser adorada. Infelizmente, assim não é como funciona, querido. Ela foi uma mulher fantástica, misericordiosa. Ela andou com o Senhor Jesus por todo o canto aí da Galileia, da Judeia. Ela foi com ele até a cruz do Calvário. Mas ela não fez milagre nenhum. Agora, nós devemos ser como Maria. Nós devemos ter a fé que ela teve e aceitar o chamado do Senhor.
Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para te agradecer por mais um dia de aprendizado da Tua Palavra. Pai, aumenta a nossa fé em nosso coração. Nos faz ser como Maria, que possamos te aceitar e dar um sim sempre que o Senhor venha a nós, porque o caminho traçado é difícil, é estreito, tem espinhos, mas o Senhor vai adiante de nós, limpando-lo e nos ajudando, Pai. Abençoa a vida desse irmão e dessa irmã que está aqui assistindo, e para aqueles que não nos assistem, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é santo, o Senhor ajuda os humildes e os famintos, e que possamos viver no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de terminar este estudo com vocês. Continuamos em outras edições, fazendo a cronologia dos evangelhos até a crucifixão e ascensão do Senhor Jesus. Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.